a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês, amém? Amém. Vamos começar na palavra do Senhor. E como todos sabem, ontem foi a sexta-feira da paixão, que significa que Cristo foi crucificado no dia de ontem, ele morreu no dia de ontem. E hoje é o dia do Senhor, que é o sábado, que no meu conceito, né, não existe o domingo. Para mim, o sábado é o dia do Senhor. E é o que eu creio e é o que a palavra do Senhor diz. Mas o mundo, né? O mundo mudou esse dia aí, com exceção de Israel, né? E passaram para o domingo. Mas na realidade amanhã seria o dia, né? O domingo da ressurreição de Cristo. Então, em primeiro lugar, nós temos que saber que Cristo ressuscitou. Ele não desencarnou. Então, quer dizer o seguinte, aquele que não crê na ressurreição, não pode crer que Cristo é o Filho de Deus. O que é a ressurreição? Ressurreição é que Cristo ascendeu ao céu de corpo perfeito. Com seus ossos, com as suas chagas, da forma que ele era. Isso chama-se ressurreição. E não é que nem alguns dizem que ele é um espírito de luz, que ele desencarnou, que ele... Não, ele ressuscitou. Da forma que ele havia predito no passado, aconteceu. E então, aqui em Mateus capítulo 28... vai falar sobre a ressurreição de Cristo dos mortos, né? Então só guarde isso, ressurreição, duas palavras-chave para o cristianismo. Primeiro, cristianismo, na minha percepção, no meu ponto de vista, tem o crente, tem o cristão, tem o evangélico, tem o cristão, né? Crente todo mundo é. Se você crê em alguma coisa, você é crente. Você está crendo, você é crente. Você crê no Buda, você crê no espírito, no que os espíritos voltam, você crê na encarnação. Então você é crente, você tem uma fé. Perante a palavra do Senhor, parece que ela vai levar a vida, mas gera a morte. Mas nós cremos no quê? O cristão, seguidores de Cristo, e Jesus é o Cristo, Filho de Deus vivo. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, levou naquela cruz a dor, todo sofrimento, toda enfermidade, toda maldição, ressuscitou ao terceiro dia, venceu a vida à morte e hoje está sentado à destra de Deus Pai. Essa é a fé que nós cremos e a fé que salva o mundo. Então, palavra, Cristo é o Filho de Deus, ressurreição. É a palavra da salvação. E nós temos que crer nisso. Quem não crê que Cristo passou em carne na terra, é satânico. Se vocês quiserem ler, 1 João capítulo 4:1. Então, hoje, nós estamos falando da ressurreição. E os discípulos de Jesus também, na hora, no momento, logo depois que Maria Madalena chega anunciando que ela viu Cristo e que Cristo mandou falar para eles que ele havia ressuscitado, eles também duvidaram. E olha que eles andaram com Cristo, mas eles não creram em Maria Madalena. Então, olha o que diz aqui em Mateus capítulo 28. Depois do sábado, então quer dizer assim, o primeiro dia da semana. Vamos começar por aí então. Domingo é o primeiro dia da semana, não é segunda-feira. Então Jesus falou assim, que nós temos que trabalhar 6 dias e descansar no 7º. Por que eu creio que o sábado é do Senhor? Porque ele descansou no 7º. E domingo é o primeiro dia da semana. Não é segunda-feira. E aí o que diz depois? No primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e outra Maria
foram visitar o túmulo. De repente, houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago, e suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados, como mortos. Então o anjo falou às mulheres: não tenham medo, disse ele. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam onde o seu corpo estava. Agora vão depressa e conte aos discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Lembre-se do que eu lhes disse. As mulheres saíram apressadas do túmulo e assustadas, mas cheias de alegria. Correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. No caminho, Jesus as encontrou e as cumprimentou. Elas correram para ele, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo. Vão e digam a meus irmãos que se dirijam a Galileia. Lá me verão. Então, olha só. Tem algumas coisas que me chamam a atenção nisso aí. E eu nunca havia prestado atenção. Eu creio que os discípulos de Jesus, por que eles não estavam ali? Eles não foram verificar se Cristo havia ressuscitado ou não. Porque todos eles negaram Cristo. E eles tinham medo que os soldados romanos prendessem eles como seguidores de Cristo. Então eles estavam escondidos numa casa. E aí fica a pergunta. 3 mulheres, 3 Marias foram ao túmulo. E uma delas era Maria Madalena. Agora, por que Jesus se revelou primeiro à mulher? Ela também não era seguidora de Cristo? Então, a gente começa a querer analisar isso aí. E ela creu sem questionar nada, que era Jesus e que tinha ressuscitado. E os discípulos, quando elas vieram comunicar aos discípulos, não creram. Achavam que ela estava abalada, tinha crucificado Jesus, né? Então ela estava vendo coisas, mas ela simplesmente, eu creio que ela chegou assim e falou assim: olha, ele mandou avisar, eu já avisei, se vocês querem crer, vocês creiam, se vocês não querem crer, vocês não creiam, a minha parte eu fiz. Então, se vocês crerem, vocês saem daqui e vão para Galileia, que ele vai estar esperando vocês lá. Então, vamos dizer assim, amanhã nós comemoramos a ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitou em corpo, ele não desencarnou, como dizem por aí, né? Alguns, eu estava vendo agora aqui a explicação aqui, alguns dizem que ele não morreu, e depois ele não morreu totalmente, então ele voltou à vida. Então, mas não tem lógica esse pensamento aí, né? Porque nós temos que crer que era Cristo e houve o milagre. Eu fico pensando, eu fico imaginando hoje, os dias de hoje, nós falamos de Cristo, que ele é o Filho de Deus. Loucura para o mundo, poder de Deus para os homens de Deus. Né? Nós falamos da ressurreição, que nós cremos, nós não estávamos lá, mas nós cremos pela fé que realmente ele ascendeu ao céu com o seu corpo. Com o seu corpo. Né? E eu creio que hoje é a mesma coisa. Nós estamos pregando a palavra do Senhor. Nós estamos falando que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, que ele ressuscitou ao 3º dia. Que ele venceu a vida e a morte. Que lá ele levou toda a dor, todo o sofrimento, toda a enfermidade. Toda a maldição no madeiro. E vocês não estão crendo. Então, sabe o que a gente tem que fazer? Sabe o que nós estamos fazendo agora aqui? Fazendo que nem Maria. Ele mandou falar que ele ressuscitou. Eu estou falando. Se vocês querem crer ou não,
É problema de vocês. A fé não vem, a fé é um dom que Deus dá. E esse Filho de Deus, ele só revela para quem ele quer. Por isso, ele revelou aos pequeninos e revela a todos que ele quer. Lá em Mateus 11, 27, eu acho que é. Vamos ver lá, para não ficar nas minhas palavras. Né? 11, 25. Diz assim: por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos, sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Então eu creio que você que está ouvindo essa mensagem agora, eu estou falando para você, que Cristo ressuscitou. Ele foi crucificado na sexta, ressuscitou no terceiro dia, venceu a vida e a morte, está sentado hoje do lado direito de Deus. Ah, mas eu não creio. Eu vou fazer que nem Maria Madalena falou assim, eu estou falando para vocês o que ele mandou falar. Se vocês querem crer, vocês creem. Se vocês não querem crer, vocês não creem. Aqueles que vão crer hoje, está sendo da vontade do Senhor revelar o Filho dele para vocês. Não é para todos. Ele está revelando que Cristo é o Filho dele. Ele está revelando para vocês que o Filho dele morreu na cruz pelos nossos pecados e que lá ele levou toda a dor, todo sofrimento, toda a maldição, toda a enfermidade, e que ele ressuscitou ao terceiro dia e ele está agora sentado à destra do Pai. É isso que Deus está mandando falar para vocês hoje. Amém. Quer vocês queiram, quer vocês não queiram, Glória a Deus. é a palavra do Senhor. E a palavra, ela é verdade. Ela é a verdade. E ela testifica do quê? Do Filho de Deus. Então, não tem como a gente negar Jesus. Não tem como nós negarmos milagres que aconteceram no passado e aconteceu hoje. Deus está separando um povo para completar a igreja dele. E esse povo tem que crer que Jesus é o Filho de Deus. Não existe como você querer crer em Deus se você não crê no Filho. E eu não posso falar que eu tenho o Filho se eu não crer que existe um Deus. O povo ateu, ele não crê em Deus. Eles têm resposta para tudo. Eles têm resposta dentro da ciência, dentro dos estudos, dentro das pesquisas. Mas quando acontece o que está acontecendo hoje, que é o caso da pandemia, que nem agora, esses dias eu vi lá que veio uma chuva de areia sobre uma cidade da China. Eles têm que crer em Deus. Eu estava vendo esses dias as pessoas saindo para a rua orar. Hoje nós estamos vendo aí a Itália, que é um país super ateu. Médicos se rendendo ao poder de Deus, médicos se rendendo, começando a orar, começando a crer, começando a crer que Deus existe e que eles não são capazes de nada se o Senhor não ajudar. Nós estamos vendo aí pessoas que foram infectadas, que são pastores, e esse dia eu vi uma reportagem que o médico falou que ele agradece por aquele pastor passar ali, porque a partir daquele momento o pastor pregou para eles e eles começaram a crer que Jesus é o Cristo. Então, e tem mais, a pandemia, se a gente analisar, ela está chegando mais às pessoas de posse, pessoas bem em poder aquisitivo, do que as pessoas mais simples. Por quê? Sendo que eles têm toda a retaguarda, sendo que eles têm a melhor casa, eles têm o melhor carro,
eles têm a melhor máscara, eles têm o melhor álcool, eles têm tudo. Mas nada disso. Eles têm um poder aquisitivo muito alto, eles têm influência nesse mundo, eles têm autoridade e estão com medo de um vírus. Por quê? Porque eles não conhecem esse Deus. Eles não conhecem o Filho de Deus. Eles não reconhecem o sacrifício que o Filho dele fez na cruz por nós. E talvez eles não reconheçam que Cristo fez o sacrifício na cruz, mas ele está vivo. Ele não está morto. Ele está vivo. Satanás queria que matar ele, mas não conseguiu, ele foi vencido na cruz. Então, tem algumas coisas que nós temos que entender, irmãos. Não só da ressurreição de Cristo, mas quantas vezes a gente ouve o pregador falando, viu? Os discípulos abandonaram Cristo. Viu? Ninguém abandonou ninguém. Era necessário acontecer isso aí para que se cumprisse a palavra. Jesus tinha que ficar sozinho. Os discípulos tinham que negar Jesus. Amém. Por quê? Porque através da negação a Jesus houve uma conversão. Cada um deles voltou diferente. Eles já não eram mais a velha criatura. Eles eram uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu estava vendo um filme da Paixão de Cristo, tem uma hora que Pedro fala, depois que ele também duvidou da ressurreição, ele fala assim, nós que estivemos com ele, nós vimos o que ele fez, nós ouvimos o que ele falou, que ia ter que acontecer, que ele ia ressuscitar o terceiro dia, não estamos crendo. Nós o traímos. Nós o traímos. E hoje nós estamos... Quantas vezes nós não traímos Cristo hoje? Quantas vezes nós não negamos Cristo hoje? Por quê? Porque o nosso coração é mundano. Nosso coração é materialista. Nosso coração é orgulhoso. Nosso coração é soberbo. E nós não reconhecemos